Hoje eu vou conversar com o Felipe Ximenes, ele é co-founder na Vinta Software. Tudo bem, Felipe? Obrigado por aceitar o convite. Fala, Eduardo. Muito obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. Imagina, cara. Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre, ou bastante, na verdade, né, sobre engenharia de software estratégica, então tem muita coisa aqui para a gente ver. Mas antes de começar a abordar o tema, de fato, queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver acompanhando a gente, te conhecer um pouco melhor. Perfeito. Tá, então, meu nome é Felipe Ximenes. Você vai me conhecer também por aí como Shima, XME, assim como o pessoal da comunidade costuma se referir para mim. Eu sou co-founder da Vinta Software, né? A gente é um estúdio de software aqui de Recife, Pernambuco. A gente já surgiu lá desde 2013, então já tem uma bagagezinha boa aí nas costas. A gente surgiu basicamente de uma startup, então meio que na época da faculdade eu tinha uma galera para tentar fazer alguma coisa. A gente desenvolveu um produto, acabou a coisa não andou para frente, mas a gente fez, pô, vamos então vender isso que a gente sabe fazer, né? Que é desenvolver software. E aí uma parte do time ficou, outra parte saiu e a gente começou daí. Depois juntou um outro co-founder também. E a Vinta, ela surgiu muito para ser o lugar onde a gente queria trabalhar, né? Então, as fundações da gente é qualidade de vida, é garantir que a gente está fazendo as coisas da melhor forma, tanto tecnicamente quanto em termos de work-life balance. A gente também, desde o começo, a gente surgiu muito próximo ali da comunidade de Python, então, desde essa época eu já estava foi mais ou menos, inclusive, quando eu comecei na comunidade Python, foi bem próximo, assim, quando a gente começou a Vinta. E, então, assim, os valores do open source, os valores de compartilhar, de trocar ideia, isso sempre tiveram muito entranhados em como a gente trabalha, né? Então, somos três sócios, hoje a gente tem quase 60 pessoas. Então, você vê aí, tem empresa com mais de 10 anos, relativamente pequena, né? Não é, tem gente muito maior com muito menos tempo que a gente. A gente meio que escolheu esse caminho de crescer devagar e consistente e garantir que a gente estava fazendo as coisas direito, que a gente tinha bons fundamentos de empresa e bons fundamentos técnicos, né? Isso sempre foram valores bem importantes para a gente. É, então, pô, a gente faz blog post desde o comecinho, incentiva todo mundo que participa da Vinta para também compartilhar, seja blog post, seja palestra. A gente patrocina evento, eu já fui para a DjangoCon, a gente já patrocinou o DjangoCon, já fui para a PyCon Europa, até para a PyCon Austrália. Já rodei o Brasil todo aí, principalmente em conferência de Python, porque é de onde a gente saiu ali e onde a gente tem um vínculo muito forte. Mas também em outras comunidades a gente já também já botou o pezinho ali e já explorou um pouco. Boa, muito bom. Bom, vamos entrar aqui no nosso papo de fato, que inclusive é muito baseado no livro, para você que está acompanhando aqui a gente, né, no livro que o próprio Felipe publicou recentemente, um livro, quer dizer, não sei se foi recente, o Felipe pode me dizer, sobre engenharia de software estratégica. Né? Então, como é que a gente consegue ir além do código ali para a gente conseguir ser melhores engenheiros? E para você, que é gestor e está acompanhando a gente, é interessante você ter um conhecimento muito profundo sobre isso para que você consiga passar para os engenheiros que trabalham na sua equipe também, né? Para saber se o pessoal está indo numa direção boa, não está, se eles, enfim, podem ter uma referência melhor ali. Então, acho que esse papo aqui vai direcionar muito nesse sentido, né? Eu queria começar com uma pergunta mais ampla, a gente vai aprofundando ao longo do episódio, Felipe. Queria entender um pouquinho a tua visão do que é exatamente uma engenharia de software estratégica, né? Então, o que existe ali, além do código, além do código, além de arquitetura, né, para o engenheiro se preocupar? Legal. É, essa ideia de chamar a coisa de engenharia de software estratégica veio muito de tentar falar um pouco sobre o que é que, para além do código, é importante para um bom engenheiro, para um engenheiro sênior. É, e até tem até logo no começo do livro eu falo um pouco sobre essa comparação de será que tem uma diferença do que é um engenheiro, do que é um desenvolvedor, do que é um programador. Assim, sendo bem objetivo, eu não acho que isso é relevante. Essa discussão ela é relativamente besta, não é isso que vai influenciar nada.
Mas aí, uma das coisas que eu coloco lá é sobre a consistência, né? Então, eu acho que quando a gente se propõe a ser engenheiro ou engenheira, a gente está. Uma das coisas que é essencial que a gente tem é consistência. Então, eu saí listando uma série de habilidades e consistência é uma coisa que é recorrente. Tipo, no final das contas, tudo que você está fazendo ali é para que você consiga entregar com qualidade, mas não só entregar com qualidade uma vez, entregar com qualidade todas as vezes. Então, isso, claro, tem um lado técnico disso, e o foco do livro não é esse lado da programação, da arquitetura ou de como escrever o código. Inclusive, tem um outro livro que eu gosto muito que chama A Philosophy of Software Design, do John. Eu não vou conseguir falar o segundo nome dele, mas eu amo esse livro. E eu gosto de pensar assim, o meu livro como o outro lado, assim, o complemento desse livro do John, porque ele fala a base do que é arquitetura, do que é qualidade de código, sem necessariamente falar especificamente de tal arquitetura da hexagonal, da microserviço. Então, quando você vai ver, o que ele escreveu lá, no final das contas, é a base de todas as coisas que a gente está fazendo. Então, eu quis fazer algo que fosse, tá, e do outro lado, a parte que não, que a gente sabe que muito do que a gente faz, e principalmente o público aqui, imagino que é um público mais sênior, então tem plena consciência de que uma parte significativa do que a gente faz não é escrever o código, ainda mais hoje em dia com IA e tudo mais. Essa habilidade de engenharia que permitem a gente entregar com consistência, elas vão cada vez mais ser mais importantes. Sim, e no final das contas, acho que todo profissional de sucesso, ele tende a ter uma certa forma de trabalho. Então, acho que organizar a própria forma da pessoa trabalhar ajuda, né, ela ter sucesso ali no que ela está fazendo. Então, o que você colocou ali no livro, eu acho que ajuda, inclusive, a própria pessoa a entender o que é importante, tal, como é que ela estrutura o próprio trabalho. E até baseado nisso, tem outro ponto que eu queria entender de você, que é assim, na tua visão, qual a fonte mais comum que você vê que acaba gerando desorganização no trabalho de engenheiro ali, que pode até dar, enfim, mais trabalho para ele conseguir criar uma solução. Então, como que ele consegue, vamos dizer assim, onde está a fonte dessa desorganização e como que ele consegue se organizar para fazer um bom trabalho? Pô, pergunta bem difícil, né? O livro ele é dividido em quatro principais capítulos, assim, tem vários subcapítulos, mas são quatro grandes áreas, assim, e a primeira delas é self-management, né, autogestão. E uma das coisas que eu coloquei lá se não tem autogestão, não dá para a gente conversar sobre mais nada, sabe? Assim, é a base de tudo. Se você não consegue acompanhar o que é que está no seu prato, o que é que tem para fazer, o que é que falta fazer, o que é que você já fez, se você não sabe quais são as prioridades, se você não sabe pensar em soluções e não só trazer ali problemas, né? Então, sempre trazer o problema junto com a solução. Então, tem uma série dessas coisas que eu coloquei nessa área de autogestão que, velho, se você não tem isso, não dá para a gente falar de código, não dá para a gente falar de trabalho em equipe, porque, como eu estava puxando, né, consistência. Então, se teu gestor ou se tua liderança ela te pede uma coisa e tu é incapaz de garantir que aquilo vai ser feito, ou ao menos reportar e dizer, não foi feito por causa disso, 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 meu plano agora é esse, dificulta tudo. Então, eu não tenho uma resposta simples para a tua pergunta, acho que ninguém tem, não tem como ter, mas eu acredito muito em praticar, né? Então, um dos propósitos do livro é isso, ele não tem as respostas completas lá, não vai estar lá dizendo como é que você se organiza. Para isso tem um monte de frameworks, um monte de estratégias, sabe? Eu não ia estar trazendo nada original se eu só copiasse e botasse lá. Mas eu tentei focar mais na provocação e dizer, tem essas coisas aqui, tem esses caminhos. A minha sugestão de como funcionou para mim foi assim, assim, assado.
E eu te sugiro testar esses caminhos. Mas eu não tenho a resposta. Vai depender do teu caso, vai depender de quem tu é, de onde tu está trabalhando, quem são os teus colegas de time. Então não tem nada escrito em pedra. A ideia é que as pessoas tenham insights, pensem, reflitam e encontrem seus próprios caminhos. Acho que se basear em um framework, vamos dizer assim, é interessante porque a gente não precisa começar do zero. Mesmo que a gente vai fazer algumas modificações depois, e naturalmente a gente acaba fazendo, mas começar de um framework é tão mais fácil para a gente depois fazer as mudanças que fazem mais sentido para o nosso contexto, que eu não vejo sentido de simplesmente tentar começar do zero. E um ponto que aí eu queria até ouvir a tua opinião também, vou falar muito a minha visão aqui, queria entender até quanto você concorda, você discorda, enfim, o que você acha sobre isso. Mas Uhum. eu percebo que, especialmente nos últimos anos, vamos colocar dessa forma, talvez nos últimos 10 anos, enfim, para cá, a coisa tem evoluído muito do ponto de vista de engenharia de software, onde desenvolvedores ou engenheiros, hoje em dia, é muito mais esperado que essas pessoas sejam proativas e vão atrás de descobrir as coisas, ao invés de só receber demandas. Então a gente teve essa época de, alguém vai trazer os requisitos, o engenheiro ele vai pegar aqueles requisitos, vai transformar em código e vai criar uma solução. Hoje em dia, não. A gente vê uma necessidade muito grande do engenheiro se envolver em tudo que está em torno do produto para conseguir ele descobrir os requisitos junto, obviamente, com um apoio ali de stakeholders, de product manager, product owner, mas ainda assim esse engenheiro descobrindo quais são os requisitos para que ele consiga desenvolver o software certo, para que ele consiga desenhar o software certo. Então, essa parte de proatividade eu vejo como sendo algo muito importante ultimamente, e eu vejo, vamos dizer assim, engenheiros indo cada vez mais nessa direção, pelo menos o mercado puxando mais nessa direção, ao invés do contrário. Então, às vezes a gente ouve falar que, não, engenheiros já estão com muitas responsabilidades, tipo, essa é uma delas que para mim tende a ficar. Então, eu não vejo a coisa mudando muito nessa direção. Mas eu queria entender também o teu ponto de vista, até que ponto isso faz sentido para você ou não faz. Cara, eu acho que você matou a charada, assim. É isso que eu estou tentando trazer no livro. Então, só nesse capítulo aí do self-managed, então, por exemplo, um dos capítulos das sessões lá, se acostume a dizer não. O que é dizer não? É você, olhar para o que estão te pedindo e você avaliar criticamente qual a importância daquilo, qual é o melhor caminho, dar sugestão. Não é dizer não por dizer não, claro. É dizer não porque você foi crítico sobre aquilo ali, você analisou e você tem uma opinião. E aí você vai dar a sua opinião e vai colher de volta, tá? Então vai negociar ali em algum nível. Claro, dependendo da empresa, você conseguir negociar mais ou negociar menos, dependendo de quem é seu líder ali também. Mas se você não está sendo reflexivo, se você não está. Eu perdi a palavrinha aqui, mas se você não está sendo crítico, acho que talvez crítico seja a melhor forma aqui, você está deixando muito na mesa, porque você está só recebendo tarefa, executando tarefa, e você não sabe por que você está fazendo aquilo, você não sabe se tinha necessidade mesmo de estar fazendo daquela forma, você não levou uma contraproposta, por exemplo, de simplificar as coisas e talvez você conseguisse entregar mais rápido, entregar esse valor para o usuário final, que é isso que importa no final, mais rápido. Outras sessões, né, desse mesmo capítulo aí. Então, reportar, né? Tipo, a gente acabou de falar, quando você está fazendo atividade, seja quando você está indo bem ou quando você está indo mal, você tem que comunicar isso de volta. Você tem que dizer, tá tudo de acordo com o planejado, minha expectativa continua sendo a mesma, ou não. Ó, encontrei um blocker aqui, vai demorar mais tanto tempo. Esses alinhamentos para os dois lados, isso é uma coisa também que é importante. Muita gente se perde pensando que eu só preciso comunicar quando a coisa dá errado. Toda vez que você leva para a sua liderança uma informação, ela tem mais insumo para trabalhar. E, ao mesmo tempo, você está mostrando para ela que você é uma pessoa confiável, que ela não precisa ficar ali fazendo micromanaging para saber exatamente o que você está fazendo, se terminou, se não terminou, quanto falta, se deu um problema, se você está travado. Não, se você está comunicando, se você está levando isso o tempo todo, você está dando essa visibilidade, e visibilidade outra sessão lá super importante desse capítulo.
te permite ser um profissional mais confiável, e isso tem tudo a ver com as habilidades que vão aí de você ter mais responsabilidade, de você se pensar, de certa forma, como uma empresa, né? É meio que cada um de nós somos uma empresa, e nossos clientes são as nossas lideranças, os nossos colegas de trabalho, e se eu quero prestar um bom serviço como empresa, eu preciso garantir que todo mundo satisfeito com o meu trabalho, e aí passa por todas essas coisas que a gente tem conversado aí. Sim, às vezes a gente pensa que senioridade tem só a ver com a capacidade de escrever software, de desenhar uma arquitetura, mas não, ela é vista ali de diversos ângulos diferentes, né? Então, desde a capacidade de você se comunicar, de você reportar, que você comentou, de você conseguir sentar e entender um problema de negócio e converter aquilo para o que seria uma solução de software. Então tem muita coisa ali envolvida quando a gente pensa em senioridade. E aí, até falando sobre, entrando um pouquinho nesse ponto, né, de senioridade, desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim, não, desenvolvimento profissional, nessa era de inteligência artificial, a gente tem visto a coisa mudando um bocado, né? Então, existe muito que antes talvez desse muito trabalho para a gente criar, hoje em dia é super tranquilo. Então, se eu quiser criar algum algoritmo específico, cara, eu peço para uma inteligência artificial criar, provavelmente ela vai criar, se não 100% certo, sei lá, 90% certo, tem só que fazer alguns ajustes ali e tal. Então, o ato de escrever o software, ele tende a ficar um pouco mais simples, o que não significa que a criação de aplicações vai ficar mais simples necessariamente, mas escrever software está ficando cada vez mais simples. Aí a pergunta que eu queria fazer para você, Felipe, é muito no sentido de, com essas facilidades que tem chegado, né, com o uso de inteligência artificial, como que a gente faz para continuar se desenvolvendo? Então, porque assim, até certo tempo atrás, então, eu li um livro, aprendi um conceito novo, pô, estou me desenvolvendo. Mas esse conhecimento, talvez eu consiga perguntar para uma inteligência artificial, ela já vai me dar uma resposta muito satisfatória. Então, como que eu consigo continuar me desenvolvendo nesse ambiente onde as respostas, vamos dizer assim, estão quase dadas? Legal. É um excelente tópico. É, tem, inclusive, uma sessão que eu chamo de se mantendo atualizado com a tecnologia, né? Eu escrevi o livro, estava no começo, assim, eu comecei a escrever o livro há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Então, a IA ainda não era o que é hoje, é, mas eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica nesse sentido, assim. Eu ainda acho que você ler um livro, fazer um curso, é um bom caminho, principalmente se você é uma pessoa mais júnior. Pelo fato de que, quando você, quando você lê um livro, quando você faz um curso, alguém parou para pensar na sequência, parou para te dar o caminho da forma mais clara, da forma mais fácil possível. Então, eu ainda acho que tem muito valor em ler livro, pegar um livro de cabo a rabo e ler todo, fazer um curso. Mas claro que a gente não pode, né, ignorar esse grande poder que a gente tem agora de usar as IAs, né? Então, eu estou lendo agora, inclusive, um livro chamado Database Internals, esqueci o autor, mas pô, o livro fantástico, assim, recomendo, inclusive, e ele é sobre, pô, as entranhas, assim, do banco de dados, né? Ele entra low level ali para te dizer, como é que as coisas são armazenadas em memória e no disco, como é que os algoritmos são usados. Então é um livro bem avançado. E, pô, tem umas sessões assim que eu leio e faço, pô, entendi nada aí, entendi nada. E aí uma coisa que eu tenho visto que tem funcionado muito para mim pô, inclusive até tirar uma foto funciona. Você tirar uma foto da página, mandar lá no chat GPT e começar a perguntar em cima daquilo ali, é um superpoder. É incrível a gente estar vivendo nessa época assim e ter esse superpoder, porque você fazer a pergunta como você, assim, aquele negócio, né? Quando você está aprendendo uma coisa do zero, você não sabe o que você não sabe ainda, né? Então, a IA te ajuda de uma forma como nunca foi possível a tu descobrir as coisas que você não sabe e a tu aprender a fazer a pergunta, porque isso é um dos maiores problemas também quando você está aprendendo uma coisa do zero, né? Você não sabe nem como perguntar. E na IA não, você faz a pergunta mal feita, usando os termos errados, e ela vai aos pouquinhos te dando os caminhos ali, aí você, tá na próxima, você ajusta um pouquinho melhor,
e a coisa vai chegando, né? E essa parada também do feedback loop, né? De você fazer uma pergunta, ter uma resposta, iterar em cima dela, perguntar um pouco mais, entrar mais um pouco a fundo, mudar um pouquinho, é um superpoder. Então, acho que assim, não tem como, a gente tem que usar, vale muito a pena usar esse poder que a gente tem agora, mas eu acho que tem espaço sim ainda para coisa mais bem estruturada, vamos dizer assim. Eu acho que tem um ponto interessante quando a gente olha para isso, né, sempre a inteligência artificial, no uso dela, é que ela tende a ser muito boa, pelo menos por hora. Pode ser que ela evolua muito, enfim, isso que eu fale, sei lá, daqui a um ano pode estar datado. Mas por enquanto, eu vejo ela sendo muito boa para dar respostas para perguntas que são muito mais específicas. Talvez quando a gente depende mais de interpretação, talvez ela ainda não seja muito boa. Ela pode ser boa para trazer, vamos dizer assim, opções do que a gente poderia fazer, mas em geral ela não costuma trazer muitas opções, ela dá uma resposta que ela acha que é mais adequada. Então, por exemplo, se eu entendo muito bem o conceito de, sei lá, vamos colocar aqui, arquitetura hexagonal, eu entendo sobre clean architecture, ou qualquer outro padrão que a gente vai seguir, eu consigo, talvez, usar a inteligência artificial para me falar um pouco sobre benefício, malefício de usar cada uma, talvez para tal solução, onde que seria bom, onde que seria ruim, mas no final a decisão vai ser minha. Então, se eu entendo esses conceitos, fica muito mais fácil de tomar a decisão. E eu acredito muito que a gente pode estar indo por um caminho, e aqui eu vou dar um passo atrás, tá? Vou dar um passo atrás. Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo na época da faculdade. Nossa, foi muito específico isso. Na época eu estava fazendo cálculo, para quem é de exatas aí vai lembrar da matéria, talvez não com boas lembranças, mas enfim. Eu estava fazendo cálculo e tinha um método específico de integração que na época eu não conseguia entender o que estava por trás. Então, não entendendo, eu não conseguia resolver os problemas. Como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? E o método era o de substituição trigonométrica. E, de fato, se você não entende o que está por trás dele, é muito difícil de você conseguir usar. Então, eu tirei assim um dia inteiro, peguei alguns livros, botei na minha mesa, assim, na época, vamos dizer assim, era assim que a gente estudava, não sei como é que está hoje em dia na faculdade, enfim, como é que o pessoal está fazendo, mas eu botei vários livros assim na mesa e comecei a ler. Não, tem que ter alguma explicação para isso aqui. Porque normalmente, o que os livros fazem? Eles apresentam ali como você usa o método e beleza, você vai chegar na solução. Não, eu quero entender de onde surgiu isso aqui, para entender como que eu consigo olhar para uma integral e saber que eu consigo resolver dessa maneira. E depois de várias horas estudando, eu meio que consegui entender o que estava por trás, que era basicamente algumas relações trigonométricas. Então, aquele famoso seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, enfim, usando essas formulinhas simples, a gente conseguia aplicar isso na integral e conseguir resolver a integral. Então, uma vez que eu consegui entender o que estava por trás, assim, ficou trivial, não tinha integral que desse para resolver dessa forma que eu não conseguisse resolver, porque era só dar um passo atrás, eu não, tem isso, mas aquilo, papapá, só jogar isso aqui, eu consigo sair lá na frente com o resultado. Então isso me fez aprender a como integrar ou como resolver uma integral usando esse método específico. E eu vejo mais ou menos a mesma coisa evoluindo em relação à inteligência artificial. Então uma coisa é o que vamos dizer assim, DDD, para que serve DDD, benefícios e tal, arquitetura limpa, seja lá um método que for. Uma coisa é eu entender qual é a mecânica do funcionamento de cada uma delas, as perguntas que eu faço, como que eu estruturo o código, como que eu estruturo a arquitetura, por aí vai. Outra coisa é, ok, mas qual problema exatamente isso resolve, sabe? Onde que isso talvez não funcione tão bem assim? E tem muitas dessas coisas que a gente precisa entender e um pouco mais a fundo, talvez até, para entender de onde surgiu esse problema, como que a pessoa pensou na solução para você. Então ela pensou na solução quando ela passou por um problema assim, assim, assado. Então talvez esse problema, essa solução se aplique muito nesse tipo de contexto. Pode ser que se aplique em outros também, mas enfim, talvez dando um passo atrás, entendendo de onde surgiu aquilo, você consegue ter uma noção muito melhor. E esse tipo de coisa, pelo menos até agora, eu não vejo inteligência artificial explicando muito bem. Ela é muito boa dando uma potencial solução, mas ela não explica muito, e se a gente não entende, a gente fica meio que refém do que está aí. Então, se ela, por exemplo, a gente pede para ela criar uma aplicação nova, e de repente ela cria uma aplicação usando React, mas, pô, beleza, será que React é a resposta certa? Ou será que essa biblioteca específica é a resposta certa? Será que essa arquitetura é a resposta mais adequada aqui? Então,
se a gente não entende o que está por trás, se a gente não consegue ter a própria opinião em relação ao que funciona, o que, ou quais conceitos estão sendo usados ali para chegar naquela solução, acho que vai ser muito difícil da pessoa conseguir criar boas aplicações depois. Então tudo depende aqui do conceito. A gente volta para a base, talvez, de engenharia de software. Cara, se eu entendo a base, o porquê de cada coisa, fica muito mais fácil eu conseguir dar um próximo passo aqui. A inteligência artificial, de fato, eu acredito muito que ela vai dar uma virada muito boa em relação à produtividade, à capacidade de produzir o software em si, mas cabe a nós escolher o caminho, enfim, que é mais adequado, né? Ela pode dar alguma ajuda, mas ela não vai conseguir entender todo o contexto que a gente está passando para tomar as melhores decisões, seja contexto de equipe, contexto de velocidade que a gente precisa, risco que a gente está correndo, eventualmente, enfim, ela não vai conseguir olhar para isso tudo. Então, cabe talvez a um profissional do nosso lado entender mais profundamente o que está acontecendo para conseguir dar uma melhor direção para ela. Cara, isso é um tema que eu tenho estudado e pensado muito assim sobre. E uma das coisas que eu tenho pensado assim é que eu já vi várias pessoas falando sobre inteligência artificial como a inteligência artificial como se fosse um júnior que você dá uma tarefa para ele ali e ele sabe fazer só o que você mandou ali. E aí eu tenho refletido, na verdade, que talvez essa ideia ela não esteja muito bem alinhada. Na verdade, talvez a inteligência artificial ela seja um sênior sem contexto. Eu acho que esse é um parâmetro, fica mais próximo do que é na realidade, né? Tipo, ela sabe os algoritmos, ela sabe como fazer quase tudo que a gente quiser fazer. Só que ela não tem um contexto. Então, como você estava falando aí, pô, eu estou fazendo isso aqui para quem? Vai ser usado por quantas pessoas? Ele vai ser deployado em que nuvem? A prioridade aqui agora é fazer mais simples ou fazer já mais complexo para que a coisa consiga escalar melhor? Então, todas essas perguntas, nós engenheiros, nós temos essas respostas ou a gente sabe como encontrar elas. E no estado que a gente está da inteligência artificial ou da LLM, né? Porque é isso, né? O que a gente chama de inteligência artificial hoje é LM, mas no passado a gente chamou outras coisas de inteligência artificial também. Então isso vai mudar com certeza. Assim, eu não sei dizer, mas não me parece que a LLM seja o final da coisa. Talvez tenha outra coisa que a gente vai chamar de AI mais na frente. Mas bem, então brincando com esse conceito, tentando explorar um pouquinho mais, uma das coisas que eu estava fazendo outro dia, eu gosto de usar o Cursor, né? E aí eu coloquei no Cursor Rules, que é o arquivozinho lá você consegue botar contexto, mas toda a sua query, todos os seus prompts, ele embeda isso ali como contexto, né? Então eu botei lá algo assim, tipo, eu não quero que você responda sem me perguntar antes, e eu não quero que você comece a fazer código sem confirmar comigo de que é isso que eu quero que você faça, porque isso é um problema que eu tenho muito, assim. Eu faço um prompt mais completo, mais complexo, e, pô, o negócio desembesta lá e começa a escrever código doidado, e, pô, não era isso que eu queria, só queria essa partezinha aqui, pô, calma, vamos com calma. Então eu disse, eu quero que você faça passo a passo, eu não quero que você escreva muito código de uma vez só, eu quero que você confirme comigo antes de fazer qualquer código, antes de executar, né, o código. E não funcionou, porque a LLM, provavelmente, eu não sei responder, mas provavelmente pela forma como ela é treinada, ela fica ansiosa para fazer. Ela fica ansiosa para ir lá e mexer no código. E por mais que você dê a instrução, não faça, claro, talvez eu não tenha experimentado o suficiente, talvez tenha outras formas de fazer, mas eu não consegui. Ela sempre tentava, com pouca informação, já tentar fazer. E eu queria que ela fizesse esse processo mais de me perguntar. Então, eu quero fazer, como você falou, um aplicativo para tal coisa. Antes de decidir fazer React, me apresenta, eu acho que eu vou fazer em React por causa disso, a outra opção é essa. E aí eu vou dizer, não, eu concordo com você, pode fazer agora. Mas bem, rola essa ansiedade aí e a coisa começa a andar antes do que eu gostaria. Então, talvez seja um caminho aí para frente para IA.
Talvez seja, se a gente está falando que a IA ela é um sênior sem contexto, talvez a gente precise treinar a IA para ela buscar mais esse contexto. Seja perguntando para a gente, seja buscando nas bases internas da empresa, que hoje em dia já tem algumas que fazem até, né? Mas é isso, tipo, eu acho que tem muito ainda para a gente explorar e descobrir como é que faz essa coisa funcionar. Sim, sim, não, com certeza. Tem muita coisa acontecendo aí. Acho que talvez você falou um negócio muito interessante, né? Que a IA tem dificuldade de fazer perguntas. Então, cabe a nós fazer as perguntas mais adequadas ali para poder encontrar a resposta que faz sentido para o contexto, né? Que faz mais sentido para o contexto. E outro ponto aí, já saindo um pouquinho de inteligência artificial, de LLM aqui, outro ponto que eu queria entender de você que assim, o que acontece? A gente tem desenvolvedores ali, enfim, que estão criando código, por aí vai, só que a gente acaba encontrando bloqueio ao longo do caminho, então fica travado em alguma coisa, não está funcionando tão bem quanto a gente esperava e tal. Então eu queria entender até um pouquinho da tua experiência aí sobre como que a gente consegue fazer para evitar bloqueios durante o desenvolvimento. Então tem alguma técnica ali que você recomenda? Tem, sei lá, alguma prática que talvez funcione mais? Como é que a gente evita esses bloqueios ali para a gente conseguir fazer as entregas mais rápido, enfim, tempo hábil? Legal. Esse é um assunto que é difícil, né? Tipo, ele envolve, pô, experiência, ele envolve também as inseguranças das pessoas, né? Porque o bloqueio para algumas pessoas é você dizer, pô, eu perdi, eu falhei aqui. E eu acho que isso é uma daquelas coisas que você acaba aprendendo ao longo da carreira, né? Que não tem problema perguntar, não tem problema falhar. É, e, pô, eu tenho aí 15 anos de mercado e eu não tenho. Hoje mesmo eu estava fazendo isso, pô. Estou num time que tem um dev pleno e eu travei numa parada aqui e, pô, não tá saindo, não tá saindo. Eu fiz, ó, velho, senta aqui comigo, tá ligado? Não tá saindo. E aí o cara deu uma olhada, oi, vê isso aqui. Tava certo. Então, primeira coisa, velho, perder esse medo. Ninguém sabe de tudo, não tem problema perguntar, pelo contrário, demonstra que você tem segurança, demonstra que você está trabalhando em equipe. Então, falar sempre que você tiver uma situação dessa e se comunicar e trazer para o time, alguém vai conseguir te tirar vaga, nem sempre, mas aumenta suas chances. A parada que a gente começou já também sobre visibilidade, né? Então, tudo bem você travar, o problema é você travar e ninguém saber e atrasar o projeto por causa disso. Então, pô, chega para o teu gerente, chega para a tua liderança e diz, ó, travei nisso aqui, não está saindo. Minha expectativa era que eu tivesse feito em 4 horas isso aqui, pô, já estou 6 e não andou. Então, até identificar qual é o momento certo aí de você parar e avisar é uma habilidade importante. Então, quanto menos você tem experiência, mais cedo você deve comunicar. Quanto mais experiência você desenvolve também as capacidades de avaliar. Tá, eu vou tentar mais 2 horinhas aqui e depois eu vejo o que, é que eu faço. Uma coisa que eu acho que é também bem interessante desse assunto é você entender que não é porque sei lá, a tua liderança, o gerente de projeto, o product owner te pediu uma coisa ali, que necessariamente aquela coisa é a coisa mais importante. Às vezes tem uma dissonância de expectativas, porque aquela pessoa te pediu ali para fazer aquilo porque na cabeça dela era uma coisa rápida, fácil. Quando você foi fazer, não era. E aí, se você tivesse falado para ela, ó, pô, tá demorando bem mais do que eu esperava, talvez ela dissesse, ah, não, deixa pra lá então. Besteira, vamos pegar outra coisa mais importante. Então, saber avaliar esse contexto é prática. Não tem como, inclusive, assim, no livro vai ter lá algumas sugestões, algumas ideias, formas de você tentar encontrar essas respostas de se pô, tá na hora ou não de pedir ajuda, tá na hora de parar, quem consultar também, se você consulta o seu colega de trabalho, o seu amigo programador, você consulta com alguma liderança. Então, tudo isso tem nuance, não tem resposta única, mas é importante entender isso também, porque
não, não vai ter nunca a resposta certa vai depender de contexto, já que a gente está falando de contexto aqui, tudo é contexto e a resposta certa vai mudar também. O que é a resposta certa hoje não necessariamente vai ser amanhã. É, Às vezes, o foco da empresa agora é economizar dinheiro na cloud. Às vezes, entregar o produto o mais rápido possível. Se o foco da empresa é entregar o mais rápido possível e tu tá gastando horas e horas otimizando a tua consulta lá, tu tá fazendo o trabalho errado, sabe? Então, é isso. Vá atrás do contexto, se comunique e busque as pessoas para te ajudar a entender o que está acontecendo ali e dar o direcionamento. Sim, você falou um negócio muito interessante, que é sobre essa tendência, né, do engenheiro de software, do desenvolvedor, receber uma certa demanda e fazer o possível para aquilo acontecer. Muito semelhante, inclusive, com o que a gente estava conversando agora há pouco sobre inteligência artificial. Eu lembro de uma vez que. Nessa época, inclusive, que eu aprendi que a coisa podia ser um pouco diferente. Teve uma vez que um product manager passou uma certa demanda e tal para eu fazer, eu entendi e fui implementar no código. Isso muitos anos atrás. Quando eu fiz isso, eu descobri que não ia ser tão simples implementar aquela mudança como eu estava imaginando no começo. Então eu fiquei quebrando a cabeça, como é que eu faço isso, como é que eu faço. Aí eu saí assim, na época a gente trabalhava presencialmente, eu saí assim do lugar, fiquei sentado meio que sozinho assim pensando. Aí, por um acaso, o Product Manager passou do lado, pô, cara, você tá fazendo aí e tal. Eu, pô, não, tô pensando em como que eu vou resolver aquele problema, tá muito difícil por causa disso, isso, daquilo. Aí o Product Manager falou assim, cara, mas e se você... e se eu pedir desse jeito, fica mais fácil ou mais difícil? Eu, não, desse jeito fica bem mais fácil de fazer. Ele, beleza, então pode fazer assim, pra mim não tem problema. Putz, se eu tivesse conversado antes com o Product Manager, talvez eu já tivesse saído com uma solução para aquilo há muito tempo. Então fica aqui a sugestão também, né, baseado no que você está falando, na experiência que eu estou trazendo aqui, que eu passei, de, se tiver muito difícil, considere conversar com a pessoa de negócio, porque é bem capaz que ela aceite uma ou outra mudança ali que vai impactar muito na capacidade de você entregar aquilo, na simplicidade da solução, e que não vai, pode não ter impacto tão grande do ponto de vista do negócio. Então, tem que pensar aqui que a ideia é que a gente está na equipe para gerar valor o mais rápido que a gente conseguir. Obviamente sem pressa aqui, nem nada assim, mas a gente está na equipe tentando gerar valor o mais rápido que a gente conseguir. E se eu conseguir simplificar do ponto de vista de negócio para acelerar o desenvolvimento, cara, por que eu não vou aproveitar uma oportunidade dessa? A gente não tem que se desafiar a ponto de resolver um problema impossível que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais rápida. Então a gente tem que buscar ser eficiente também do ponto de vista de negócio. Cara, eu seria até um pouco mais. Eu dobraria a aposta aí nisso que você falou e diria assim: véi, toda vez que você pegar uma atividade, a primeira coisa que você vai fazer é tentar simplificar ela. E aí, seja simplificar, sei lá, a arquitetura ou o código que você vai escrever para ela, mas também simplificar, pô, o que é que eu posso trocar aqui, o que é que eu posso mudar para que isso aqui fique mais simples. Claro, você não vai chegar e mudar sozinho, né? Tem que ir lá levar a ideia, ó. Se a gente fizer dessa outra forma aqui, eu consigo fazer em metade do tempo. O que é que tu acha? É impressionante o quão frequente você vai receber uma resposta positiva nesses casos, porque a gente tá aqui para entregar valor para o usuário final. Claro, contexto. Às vezes o valor para o usuário final é o algoritmo mais parrudo lá, que pô, considera todos os edge cases e que é super otimizado. Mas frequentemente, e as pessoas não percebem isso, muito frequentemente, pequenas mudanças vão te dar muito ganho, vão facilitar muito a vida e as pessoas vão estar tranquilas com isso. Então fica como um exercício para quem está acompanhando aqui a gente, né, de da próxima vez que chegar alguma coisa à sua mão, pergunte para a pessoa de produto, para a pessoa de negócio, se dá para ser talvez de um outro jeito que torne mais simples o desenvolvimento. A ideia, obviamente, não é fazer um negócio completamente diferente, enfim, talvez não vá atender o negócio, mas de como você pode fazer talvez pequenas adaptações do ponto de vista de negócio para tornar o desenvolvimento mais rápido. E assim, quem está do lado do negócio gostaria também de ter uma entrega mais rápida. Então a pessoa vai se interessar por isso. Algumas talvez tenham algum apego à ideia que ela teve, mas no geral, um desenvolvimento mais rápido é algo que todo mundo vai buscar. Se completar, se perguntar onde é que está o valor, né? Tipo, por que a gente está fazendo isso? Porque se você está entregando valor, pô, não, às vezes não importa tanto
como você está fazendo. Então, se você consegue fazer de uma forma diferente, de uma forma mais rápida, mais simples, que entrega o mesmo valor, é sempre positivo. Com certeza. E outro ponto, que esse aqui também tem bastante debate, vamos dizer assim, em relação a isso, é qual que, na tua visão, na tua experiência, é o fluxo de desenvolvimento que você prefere hoje? Assim, ele envolve escrever testes antes ou depois, roda o projeto na máquina, melhor rodando no ambiente de teste, usa recursos que a gente usaria em produção, ou usa alguma versão de mock local que seja mais simples. Então, o que você acha ali que hoje, baseado na tua experiência, é um fluxo de desenvolvimento interessante para um engenheiro usar? Legal. Eu ainda estou num processo de experimentar com as ferramentas novas, tá? Tipo, eu não encontrei ainda, vou ser bem honesto, eu não encontrei ainda, pô, esse fluxo aqui é o que sempre funciona, eu sempre vou atrás dele. Mas, assim, de forma geral, eu não tenho tido boas experiências com IA escrevendo código de produção. Sou, assim, não estou dizendo que não funciona nunca, mas pô, sempre que eu dou alguma coisa mais complexazinha, principalmente se for uma code base um pouco maior, geralmente ela faz muito mais do que eu queria. Então, eu tenho usado mais LLM como um autocomplete, e nisso eu tenho visto, tenho gostado muito do resultado. Ela adivinha frequentemente as próximas linhas que eu ia escrever, então é uma forma de escrever mais rápido. Sobre testes, eu, assim, não escrevo nada sem testes. Para mim, testes é fundamental, assim, é uma das coisas mais core do que a gente precisa para a gente entregar com consistência, né? Já que, puxando lá o começo do papo, sem testes não tem como entregar com consistência. Mas ainda estou experimentando como é que, assim, por exemplo, antes de IA, eu gostava muito de fazer TDD. Eu sempre gostei muito, assim, pô, escrever o teste primeiro, fazer passar, e vai gradualmente, assim, devagarzinho. Eu sempre gostei dos resultados e acho que fazia muito sentido. Hoje em dia, eu tenho feito menos TDD, mas eu tenho escrito testes melhores, porque isso eu acho que funciona muito bem com a IA. Você dizer, ó, tá aqui meu código, monta os casos de teste aí. Então, ela acaba escrevendo coisas que eu às vezes ia achar, pô, beleza, isso aqui seria bom fazer, mas não é tão importante, não vou fazer. Então, como ela já fez ali de graça, fica, e é ótimo, quanto mais teste, melhor. Ela pensa em muitos testes, e aí quando falta alguma coisa, eu só complemento, eu acho mais fácil assim. Mas é isso, eu não tenho. Isso é até uma coisa que eu tenho buscado mais assim, lido mais, mas eu acho que ninguém ainda desenvolveu ainda qual é a forma certa, né? Qual a melhor forma de trabalhar com parada. Eu, sendo bem honesto, ainda estou me encontrando. Se tivesse uma forma certa, vamos dizer assim, já estaria todo mundo usando hoje em dia, e não é exatamente isso que acontece, não, com certeza. Outro ponto que eu queria entender também de você é assim, qual que você acha que é o erro mais comum, assim, que você vê engenheiros cometendo no desenvolvimento de software de maneira geral? Tem alguma coisa ali específica? Putz, cara, a maioria vai cair nessa pegadinha aqui, vai errar nesse ponto. Tem algum ponto assim, que você vê que é mais comum? Legal. Pô, pergunta super ampla assim. Difícil pensar em uma única coisa. Mas deixa eu ver. Pô, acho que a refatoração é um tópico que ele é difícil por natureza. E eu acho que a refatoração é um tópico que ele está no meio entre o que a gente está conversando aqui do desenvolvedor estratégico e o desenvolver com qualidade, desenvolver com arquitetura, pensar mais no código, né? Então, é difícil encontrar o quanto refatorar, é difícil decidir o que refatorar, quando refatorar. Então, eu acho que esse é um tópico que ele é bem recorrente, porque é isso, né? Tipo, você dizer, ó, eu vou parar aqui algumas horas do meu dia para focar em tal coisa aqui e de refatoração em detrimento de avançar mais rápido com a funcionalidade. Essa é uma decisão que é difícil. Você precisa estar muito confiante na sua capacidade para você tomar ela, porque o que acontece geralmente é a pessoa mais júnior dizer, não vou tocar nisso, ou então tocar e acabar se perdendo naquele negócio e gastar muito mais tempo do que deveria.
Então, tem uma seção do livro sobre refatoração, e tem algumas dicas lá nesse sentido, mas é complicado, não tem solução. Uma coisa que eu gosto muito, assim, eu montei, pronto, essa é uma das poucas coisas do livro que eu montei um frameworkzinho e eu disse, ó, tenta por aqui. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é você, pô, identifiquei uma coisa que eu quero refatorar aqui. Você separa uma hora, ou então meia hora, quanto for pouco tempo para você, né? Isso vai variar de cada contexto. E você diz, ó, eu vou passar meia hora tentando refatorar esse código aqui. Quando eu terminei, bota um cronômetro. Bateu meia hora, você para e avalia. Tá, quanto você avancei, quanto falta e se eu estou de fato indo para um caminho positivo. Porque tem isso, né? Às vezes você começa a refatorar e descobre que, pô, tá indo para um caminho ruim, deixa para lá. Então, beleza, terminou ali meia hora, avaliou, tá. Eu acho que estou indo num caminho bom e eu acho que eu consigo terminar em pouco tempo. Tá, então bota o cronômetro de novo, mais uma horinha agora, já que você está seguro, vai lá, refatora, refatora, refatora. Bateu uma hora, tem que ter o cronômetro, porque senão você vai se perder. Avalie de novo, tá, falta quanto? Ah, não, falta... Agora que eu entendi melhor o contexto, falta mais 2 horas. Aí tu vai ter que entender, tá, é razoável atrasar a minha outra entrega para fazer isso ou não? Se não for, para e vai-te embora focar na tua entrega. Quando terminar a entrega, aí tu vai avaliar. Provavelmente vai querer conversar com alguém, perguntar, ó, oh, tô fazendo isso aqui, posso gastar mais tempo com esse negócio aqui? Se for positivo, vai-se embora. Mas eu acho que essa sacada do cronômetro e você ir praticando, dando um limite para quanto você vai refatorar, é uma ótima forma de treinar, sabe? Você começar a ter um feeling de pô, quanto tempo essas coisas demoram e saber identificar quando é coisa para eu fazer em uma horinha rápido aqui e dá para encaixar no meu dia, versus, pô, não, isso aqui eu tenho que realmente me planejar e fazer ou um pouquinho cada dia, ou um pouquinho por semana, ou então, talvez, se for grande demais, talvez levar para o time me ajudar a fazer isso aqui de forma coletiva, mas é um tópico que eu gosto muito. Eu amo refatorar, mas reconheço que é uma coisa que é uma habilidade que é difícil de adquirir e tem que praticar. Essa realmente não tem jeito. Você pode ler livro quanto for. Se você não praticar, você não vai destravar esse negócio e sempre vai ser uma barreira ali. Refatoração é sempre um risco, né? Da gente começar. Sim, a gente começa, mas às vezes não tem noção de onde vai terminar. Eu lembro de uma vez que um colega de empresa, ele começou uma refatoração, falou, não, isso aqui tá muito ruim e tal, tem que refatorar isso aqui. Aí foi trabalhando, refatorando. Como viu, 6 meses passaram, a refatoração ficou tão grande, que ninguém teve coragem de fazer o merge no código para botar aquilo em produção. Ou seja, foram praticamente 6 meses aí de refatoração jogadas no lixo. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um negócio desse. Quanto maior a refatoração, maior a chance da gente não tirar proveito dela. Então, se a gente conseguir refatorar aos poucos ali, né, pequenos pedaços, vai melhorando ao longo do tempo, entregando ao longo do tempo, a chance da gente conseguir ver resultado nela é muito maior. Acho que é importante a gente também ter caso seja uma refatoração maior, né, claro, que a gente tem uma estratégia por trás. Então não é querer mudar tudo de uma vez. Então entende, tá? Qual pedaço eu consigo mudar separadamente? Vamos dizer assim, né, quando estiver escrevendo código novo, como que esse código deve ser escrito? Porque pelo menos o código novo tem que estar no padrão que a gente entende que é o melhor padrão. E o antigo a gente vai mudando ao longo do tempo, conforme vai passando por ele, ou enfim, pegando alguns pontos ali que sejam um pouco mais estratégicos, que tem um resultado mais claro ali, né, de ganho de produtividade, redução de bugs, alguma coisa nesse sentido, e vai mudando, até que vai chegar uma hora que você vai ter ou pouquíssimo código, vamos dizer assim, né, no formato antigo, ou talvez não tenha mais nenhum ali. Então, não é algo que a gente só pega e sai fazendo. Talvez é um único tipo de refatoração que hoje em dia eu recomendo que, cara, só pega e faz, seriam coisas pequenas. Então, talvez essa classe aqui tem esse método que não tá legal, vou escrever esse método aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Pô, beleza, coisa pequenininha ali, 15 minutos, talvez 20 minutos você faça, nome de algumas variáveis e tal, coisa assim, cara, você só pega e faz e deixa o código mais bonito do que quando você chegou. Mas agora, se for algo maior, mais estrutural, tem que tomar bastante cuidado para evitar fazer besteira.
Assim, nesse sentido que você trouxe aí, uma coisa que eu incentivo muito é, pô, vai primeiro nas tuas dores. Então, vê o que está te incomodando. A refatoração, ela não precisa ser uma coisa grandiosa, ela não precisa ser uma mudança geral no código. Melhorar o nome de uma variável é uma refatoração e é uma refatoração significativa. Ela é importante. Então, pô, tem um negocinho no CI que está me incomodando ali, está demorando, ou então um teste que está demorando, está levando muito tempo a passar, tá muito complexo. Faz aquelas coisinhas que estão me incomodando. E não só faz, mas compartilha de volta com o time. Eu acho que isso é super importante também. Porque, às vezes, aquela era uma dor também que outras pessoas tinham. Ninguém tinha, pô, parado para se dedicar para resolver aquilo ali. Mas aí, pô, tu se beneficia porque tu foi lá e tu melhorou, tu resolveu aquele problema que tá te incomodando e tu tá ajudando o time também. Principalmente, e assim, claro, quando são coisas pequenas, eu recomendo assim que, pô, nem pergunta para ninguém, só vai lá e resolve a tua dor, sabe? Mas é isso, fica ligado para não passar da conta. Uhum. E eu tenho duas recomendações aqui em relação à refatoração. A primeira delas é, se a refatoração for um pouco maior, combine com o time sobre o que vai ser refatorado, porque se não tiver valor de negócio de você fazer aquilo, cara, simplesmente não faça, abandone isso aí. Por quê? Porque uma refatoração maior, ela vai custar tempo, então ela tem que ter alguma justificativa do ponto de vista do negócio. Então tem que pensar muito bem nisso. Então, essa é a primeira, tá? Então, até inclusive alinhar com o Product Manager, porque se afeta o negócio, então as pessoas de negócio também precisam entender. E quando eu falo afetar negócio, é alguma coisa que ajude a melhorar a velocidade do time, reduza bugs, ou então talvez alguma biblioteca que está ficando muito legada e você vai ter que trocar, então você troca, você reduz risco quando você faz isso. Então, esse é o primeiro ponto aqui. E o segundo é você aproveitar o próprio time ali para conseguir te ajudar com isso também. Tá? Então tem um ponto, inclusive, eu super recomendo em cima disso, que é quando você vai refatorar, por favor, não inclua o código de refatoração junto com o código que você vai colocar em produção, criando a funcionalidade, porque depois, na hora de revisar, vai ser um problemaço, porque a pessoa vai ter que revisar tanto a refatoração quanto a funcionalidade que você está desenvolvendo. Então, enfim, nesse ponto de vista, cria talvez um código, vamos dizer assim, um pull request separado, mas separa essa refatoração de alguma forma para facilitar o review depois das pessoas, tá? Senão, enfim, vai dar um problemaço ali. E outro ponto que eu queria entender de você, Felipe, é assim, quando a gente recebe, vamos dizer assim, um problema, onde a gente vai trabalhar nele, o que acontece é que normalmente a gente olha para o problema, a gente já tem mais ou menos uma solução na cabeça, pode ser que a gente faça uma pesquisa ali para ver como que a gente consegue resolver aquilo melhor e tal, mas geralmente a gente sai com uma certa solução. O que eu vejo a galera tendo muita dificuldade, às vezes eu tenho dificuldade com isso também, é em relação a, será que essa solução que eu estou criando é o que a galera chama de over-engineering? Será que eu estou exagerando aqui? Será que eu não estou? Às vezes é difícil da gente conseguir avaliar a solução que a gente está chegando ali, né, que a gente está propondo. Então, eu queria entender um pouquinho de você, como que a gente consegue chegar a essa conclusão? Se que eu estou oferecendo ali algo mais complexo do que deveria, se talvez eu estou fazendo um contrato, fazendo algo mais simples do que eu deveria fazer. Então, como é que eu sei ali se eu estou passando da conta ou não? Boa. Esse é um tópico também que, pô, eu tenho um capítulo dedicado para ele, porque ele é extremamente importante, assim. Como é que você balança a parada do risco com o custo, né? Porque se você está fazendo over-engineering, é porque você está tentando, pô, resolver algum problema, em teoria, né? Você tá avaliando que tem uma questão ali que pode ser, seja na organização do código, seja na performance dele, que vai gerar um problema. Claro que tem sempre o caso de você fazer o engenheiro sem nem perceber que está fazendo, que aí é outro assunto. Mas, dado que você sabe o que está fazendo, a, a primeira coisa a notar é o seguinte, então, a gente começou a falar agora de risco, né? E risco tem um capítulo completo só sobre risco. E quando você fala de overengineering, o risco, ele é uma expectativa. Você nunca sabe exatamente qual é o risco. Não tem como você saber, assim, matematicamente qual é o risco de fazer de tal forma, o risco de fazer de outra. Talvez até o risco consiga, mas daí para a coisa acontecer para um lado ou para o outro,
faz parte do cálculo ali que você está avaliando, né? Então, você sempre está jogando com a sua expectativa de risco. Afinal, é isso, porque você não vai, a gente não vai parar e fazer os cálculos lá para dizer, o risco é tal, então claramente é melhor fazer de tal forma ou não fazer de tal forma. Então, você está balanceando a sua expectativa de risco com o seu custo, mas não só seu custo de fazer, seu custo de mitigar. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem sempre. Tudo bem eu aceitar um risco alto, que se o risco é alto, quer dizer que ele tem alta chance de quebrar, mas se eu sei que é fácil contornar uma vez que ele quebrou. Se o risco é alto e o custo de mitigar é alto, com certeza vale a pena fazer a coisa mais complexa, fazer mais avançado, fazer o tal do over-engineer, que nesse caso não vai ser over-engineer, vai ser só o que você precisava fazer de fato, porque você está avaliando direito o risco e confirmando que você precisava fazer daquela forma. Se o custo de mitigação ele é alto e o risco é baixo, aí vai ter que analisar. Não tem resposta certa. Tu vai ter que... e às vezes você vai ter que só jogar um dado e dizer, tá, eu vou comprar ou não esse risco. Se o risco é baixo e o custo de mitigar é baixo, com certeza é over-engineering. Se o risco é alto e o custo de mitigar é baixo, aí depende. Porque se você consegue resolver fácil quando a coisa quebra, talvez seja melhor você esperar ela quebrar para aí sim você fazer a solução complexa. Ela eu tirei bem... foi legal que eu tirei isso da minha cabeça, claro, baseado em um monte de coisa que eu já li, mas eu fiquei bem feliz em encontrar esses quadrantezinhos assim e conseguir deixar de forma visual isso. Mas é isso, né? Tipo, é tudo você analisando a expectativa de risco com o custo de mitigar, e não só o custo de fazer. Sim, é interessante você falar isso, porque recentemente eu cheguei a essa conclusão também, né? Alguma coisa mais ou menos nessa linha, de que a arquitetura de software ela é basicamente uma forma de você fazer gestão de risco. Então você vai criar um desenho que você sabe que vai resolver o problema, que é relativamente simples, porém, com esse desenho, você vai ter alguns pontos ali que pode ser que dê problema, então você corre um certo risco. E baseado nesse risco, você decide tornar aquilo mais complexo, até, enfim, no nível que é o suficiente para você chegar na solução mais adequada, ou até onde você está disposto a gastar com aquilo também. Então, tem uma questão de custo. Então, mas a ideia é isso, você está o tempo todo trabalhando para mitigar risco. Acho que é interessante ter isso em mente, né? E para a gente fechar o episódio aqui, Felipe, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está acompanhando a gente, talvez o gestor que está aqui, que quer desenvolver os liderados na equipe, ou o engenheiro que está acompanhando a gente e que quer também se desenvolver e melhorar cada vez mais, né, como engenheiro de software. Massa. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço. Estou bem feliz de estar participando aqui. Tipo, escrever esse livro foi uma conquista, assim. Era uma coisa que eu sempre gostei muito de ler e, sei lá, eu acho que eu nunca imaginei que eu ia chegar a escrever um livro. Então, para mim, foi um passo bem importante na minha carreira. Esse é um livro que ele é, de certa forma, para todo mundo. E assim, é muito fácil falar isso como autor e dizer que é para todo mundo, né? Mas eu queria justificar o meu ponto aqui. Então, para quem é que vai se beneficiar mais desse livro? Com certeza é a pessoa plena ou no começo do sênior ali, que está querendo melhorar suas habilidades, refletir mais sobre a sua carreira, pensar mais quais são os próximos passos, como você vai melhorar o seu dia a dia de forma prática. Que isso também foi uma das minhas metas. Assim. Eu quis fazer algo que fosse bem pé no chão, que não fosse viajado, situações do dia a dia e como é que a gente pode contornar elas e melhorar a nossa prática e nos tornar engenheiros melhores. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o público principal. Mas eu também quis escrever um guia que ele funcionasse também como referência para dentro de um time. Então, os capítulos são relativamente pequenos e eles cobrem muitos tópicos. E então o livro ele é uma boa forma também de você chegar
para um liderado seu e dizer, pô, lê tal capítulo aí e vamos discutir, ou então, pô, tu cometeu tal falha, ou então tu podia melhorar em tal habilidade, dá uma lida em tal capítulo lá e vamos discutir depois. Então, eu queria que fosse também essa ferramenta de debate, de troca de conhecimento. O conteúdo que está lá, ele não vai ser o conteúdo mais completo sobre todos os tópicos, até porque são muitos tópicos que eu cobro lá. O que eu quis trazer foi essa ideia de você refletir, de você pensar sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, e tentar e ter ideias, ter insights de como melhorar. Não vai ter lá escrito em pedra a resposta final. Vai ter lá um monte de ideia, um monte de coisa que você pode se basear, testar como está escrito lá, mas também adaptar em cima daquilo e encontrar os seus caminhos. Acho que esse é um geralzão assim. Esse é um livro para, como falei, para você refletir, certo? É isso que eu tentei fazer. Espero que vocês gostem, espero que vocês deem feedback. Isso é uma coisa também que é no processo aí, tipo, é meu primeiro livro, eu tô super ansioso para ouvir a galera falar, saber comparar notas como a gente está fazendo aqui hoje. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e aguardo aí mais feedbacks e aguardo mais outras oportunidades para a gente conversar mais. Boa, eu que agradeço, Felipe. E para você que está ouvindo a gente, o link do livro tá aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast. Procure em algum lugar aqui em torno que você vai encontrar. Bom, muito obrigado, Felipe. De novo, um abraço para você e até a próxima. Abraço, Eduardo. Até mais. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.